Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre São Padre Pio. O meu nome é Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Padre Pio. Bom, Padre Pio, ele nasceu em 25 de maio de 1887 na localidade de Pietrelcina, muito próxima à cidade de Beneveto, na Itália. Foi um dos 7 filhos de Grazio Forgione e Maria Josepa de Nuncio. No dia seguinte ao seu nascimento, foi batizado com o nome de Francesco. E mais tarde, seria de fato, um grande seguidor de São Francisco de Assis. Quando criança, era muito assíduo nas coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e o seu filho Jesus, que os via constantemente devido a tanta familiaridade. Foram Jesus e Maria que apareceram a ele quando ele recebeu pelas primeiras vezes, as dolorosas chagas de Cristo, em 1910. Ainda pequeno, havia se tornado amigo de seu anjo da guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta na história que ele recomendava muitas vezes as pessoas a recorrerem a seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da Igreja a receber as estigmas do Cristo do Calvário. Aos 10 anos, recebeu o sacramento da primeira comunhão e do crisma. Com 15 anos de idade, entrou para o noviciado em Marconi, adotando o nome de Frei Pio. Concluindo o ano de noviciado, formulou os votos simples em 1904 e em 1907 formulou a profissão dos votos solenes. Frequentou estudos clássicos de filosofia, foi ordenado padre, em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Beneveto. Durante os primeiros anos como frade capuchinho, frequentemente, ele teve problemas de saúde que obrigavam a ele fazer visitas regulares à casa da sua família para receber cuidados da sua mãe, a quem chamava carinhosamente de Mama Peppa. Ele sofria de intensas dores no peito, nas costas, frequentemente dores na cabeça, febres altas, problemas pulmonares, estomacais, e esses sintomas desapareciam inexplicavelmente quando ele voltava para casa. E depois da sua ordenação, seus problemas de saúde o obrigavam a permanecer em casa até 1916. Quando voltou, nesse ano, foi mandado para o convento de São João Rotondo, lugar onde viveu até a sua morte. Fala galera do podcast Jovem Cristão, quem fala com vocês é Robert Silva. E vou falar para vocês aqui sobre quando é o dia de São Padre Pio. A festa litúrgica de São Padre Pio acontece em 23 de setembro, dia em que celebramos a sua morte terrena e o seu nascimento para a vida eterna com Cristo. Ele morreu em 1968, aos 81 anos, após uma vida de dedicação às almas por amor a Jesus Cristo. A vida de Padre Pio.
Padre Pio nasceu no seio de uma família de camponeses e desde criança ele sempre foi animado pelo desejo de ser frade. E aos 16 anos entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. E aí, em 1910, ele recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, ele entrou para o convento de Santa Maria das Graças em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas e muitas horas do dia ao sacramento da confissão. O cume de suas atividades pastorais era a celebração da Santa Missa. Ele se definia como um pobre frade que reza. A oração, afirmava, é a melhor arma que temos. Ele afirmava isso. E é a maior chave que abre o coração de Deus. Vocação e a ordenação. No dia 20 de fevereiro de 1971, apenas 3 anos depois da morte do Padre Pio, Paulo VI, dirigindo-se aos seus superiores da Ordem dos Frades Capuchinhos, e disse: olhai a fama que alcançou, quantos devotos do mundo inteiro se reúnem ao seu redor. Mas por quê? Porque talvez o filósofo, por ser um sábio, por muitos meios à sua disposição? Não, porque celebrava a missa humildemente, confessava de manhã até à noite, e como dizê-lo? A imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor era um homem de oração e de sofrimento. Assim, Deus manifestou à Igreja a vontade de glorificar na terra o seu servo fiel. Não tinha ainda passado muito tempo quando a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos empreendeu os passos previstos na lei canônica para dar início à causa de beatificação e canonização. E depois de tudo examinado, como manda o moto próprio Sanctis Clero, a Santa Sé concedeu o nihil obstat no dia 29 de novembro de 1982. O arcebispo de Manfredônia pôde assim proceder à introdução da causa e à celebração do processo de averiguação, que foi entre 1983 e 1990. E no dia 7 de dezembro de 1990, a consagração das causas dos santos reconheceu a sua validade jurídica, ultimada a positivo. Discutiu-se, como é de costume, se o servo de Deus tinha exercitado as virtudes em um grau heróico. E aí, no dia 13 de junho de 1997, no ano que eu nasci, realizou-se o Congresso Peculiar dos Consultores Teólogos com um resultado positivo. E aí, na sessão ordinária de 21 de outubro seguinte, tendo como ponente da causa o reverendíssimo Dom André Maria Erba, bispo de Velletri, os cardeais e bispos reconheceram que o Padre Pio de Pietrelcina exercitou em grau heróico as virtudes teologais cardeais e anexas. No dia 18 de dezembro de 1997, na presença do Papa João Paulo II, foi promulgado o decreto sobre a heroicidade das virtudes. Para a beatificação do Padre Pio, a postulação apresentou ao descatério competente a cura da senhora Concília de Martino de Salerno. Sobre o caso, desenrolou-se um processo canônico regular no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese desde julho de 1996 até junho de 1997. E aí, na Congregação das Causas dos Santos, realizou-se no dia 30 de abril de 98 o exame da consulta médica e no dia 22 de junho do mesmo ano, o Congresso Peculiar dos Consultores Teólogos. No dia 20 de outubro também, no dia seguinte, reuniu-se o Vaticano a consagração ordinária dos cardeais e bispos. Membros do Descatério, no dia 21 de dezembro de 98, foi promulgado, na presença do Papa João Paulo II, o decreto sobre o milagre. E no dia 2 de maio de 1998, durante uma solene celebração eucarística na Praça de São Pedro, Sua Santidade João Paulo II, com sua autoridade apostólica, declarou: Beato o venerável servo de Deus,
Pio de Pietrelcina, estabelecendo no dia 23 de setembro a data da sua festa litúrgica. Curiosidades sobre São Padre Pio. Aos casos mais urgentes e complicados, o santo de Pietrelcina dizia: "Estes só Nossa Senhora". Tamanha era a sua confiança na sua mãezinha do céu, a quem ele tanto amava e queria obter suas virtudes. Percebendo que a sua missão era de acolher em si o sofrimento do povo, recebe como confirmação do Cristo os sinais da paixão em seu próprio corpo. Estava aí marcado em si mesmo a sua missão. Deus o queria para aliviar o sofrimento de seu povo, entregando-se inteiramente ao mistério da confissão. Buscava por este sacramento aliviar os sofrimentos dos corações de seus fiéis e libertá-los das garras do demônio, que era conhecido por ele como Barba Azul, torturado, tentado e testado, muitas vezes por este. Sabia muito da sua astúcia no seu afã em desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, o tão conhecido Casa do Alívio do Sofrimento, que viria a ser a referência em toda a Europa. Mesmo com seu mistério sacerdotal vitimado por calúnias injustificáveis, não se arrefeceu o coração para com a Igreja, por quem tinha grande apreço e admiração. Sabia muito bem distinguir de onde provinham as calúnias, sendo essas vindas por parte de alguns da Igreja, e não da Igreja Mãe e Mestra, a quem ele tanto amava. A pedido do Santo Padre, devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, criam-se os grupos de orações, que são verdadeiras células catalisadoras do amor e da paz de Deus, para serem dispenseiros de tais virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso de lágrimas e sofrimentos. Na ocasião do aniversário de 50 anos dos grupos de orações, celebra-se uma missa nessa intenção. Seria esta missa o caminho do seu calvário definitivo, onde entregaria a alma e o corpo ao seu grande apaixonado, a última vez que os seus filhos espirituais veriam o Padre a quem tanto amavam. Era a madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto conventual com o terço entre os dedos, repetindo o nome de Jesus e Maria, descansa em paz aquele que tinha abraçado a cruz de Cristo, fazendo dessa ponte de ligação entre a terra e o céu. Morte suave de quem havia completado a missão, de quem agora retornaria ao seio de seu Pai, em que tanto confiou. Hoje, são muitas pessoas que se juntaram à fileira dos seus devotos e filhos espirituais, em vários grupos de oração que se espalharam pelo mundo. É o próprio Padre Pio que diz: "Ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar." Padre Pio foi muito energético na confissão, a ponto de negar a absolvição para muitos. Ele via nos olhos que as pessoas não estavam arrependidas. Um dia, um jovem disse que estava chorando porque não havia recebido a absolvição. Padre Pio disse-lhe que estava fazendo aquilo para ele ir para o céu, porque ele não tinha se arrependido. As pessoas que eram repreendidas por Padre Pio sentiam compulsão no coração. Elas voltavam e eram profundamente tocadas no coração. A não absolvição trazia ao coração delas o desejo de mudança de vida e autenticidade. Oi, meu nome é Maria Eduarda e vou contar para vocês um pouco sobre os sinais milagrosos de São Padre Pio. Entre os sinais milagrosos que lhes foram atribuídos, encontram-se os estigmas, que duraram 50 anos, e o dom da bilocação. Entre os muitos milagres está a cura do pequeno Mateu Pio Colella, de São Giovanni Retondo, sobre o qual se assentou todo o processo canônico que fizeram do frade São Pio. Entre os tantos relatos de bilocação, há o contado Dom Luigi Orione, também proclamado recentemente santo. Santo Orione contou que em 1925, sendo um dos tantos devotos de Santa Teresa Liechtenstein, encontrou-se na praça de São Pedro para as celebrações em honra da mística francesa, quando apareceu inesperadamente em sua frente Padre Pio. Todavia, segundo os relatos de muitas pessoas, Pio nunca saiu do convento onde viveu em 1918.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os estigmas e a bilocação de Padre Pio. Padre Pio recebeu seu primeiro estigma aos 23 anos, durante um período de convalescência em casa. Desejando não chamar atenção para si próprio, ele suplicou a Deus para lhe tirar os sinais da chaga de Cristo. Deus respondeu à sua oração. Os sinais externos dos estigmas sumiram. Em setembro de 1918, contudo, depois de ser transferido para um convento de frades capuchinhos, muito pobre e distante, o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, o Padre Pio recebeu os sinais físicos dos estigmas novamente. Ele já com idade avançada, com os estigmas muito visíveis. Por 50 anos, ele carregou aquelas dolorosas chagas que causavam não somente agonia física, mas também sofrimento psicológico e espiritual. Padre Pio, um humilde frei que desejava permanecer oculto e que uma vez referiu-se a si próprio como inoso macarrão sem sal, de repente tornou-se o centro das atenções. A bilocação de Padre Pio. Maria era uma das filhas espirituais de Padre Pio e certa vez contou: uma vez, durante a noite, eu estava rezando com meu irmão, quando de repente ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um tapa. Percebeu que a mão que o bateu estava coberta com uma luva. Ele pensou que era a mão de Padre Pio e no dia seguinte perguntou a ele se havia dado-lhe um tapa. Padre Pio respondeu: este é o jeito certo de se rezar? Com um tapa, Padre Pio levantou, chamando sua atenção para a oração. Um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, assistindo Padre Pio, disse: sim, aqui está ele, eu não estou errado. Ele se aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele e, chorando, disse: Padre, obrigado por me salvar da morte. Aquele homem contou para aquelas pessoas que estavam lá: eu era capitão da infantaria e um dia, no campo da batalha, em uma hora terrível, não longe de mim, eu vi um frade que disse: Senhor, fique longe deste lugar. Eu fui para ele e assim que eu me movi, um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava, poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera e eu me virei para achar o frade e ele não estava mais lá. Padre Alberto, que conheceu Padre Pio em 1917, contou: eu vi Padre Pio, que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento, eu ouvi que ele estava concedendo a absolução a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu como se estivesse saindo de um sono. Ele me viu e falou: você estava aqui? E eu não o notei. Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado Padre Pio a Torino para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual Padre Pio estava o abençoando, em San Giovanni. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado Padre Pio a Torino. Em 1946, uma família americana foi da Filadélfia para São Giovanni para agradecer Padre Pio. Na realidade, o filho deles era piloto de um avião bombardeiro e Padre Pio, no céu desse Oceano Pacífico, o tinha salvado. O avião estava voando para o aeroporto, onde ia pousar depois de descarregar suas bombas, mas o avião foi danificado por um avião de caça japonês. O avião, disse o filho,
explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com os paraquedas. Eu só tive sucesso saindo do avião. Eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isso. Então eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca. Ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina que tipo de surpresa eu tive? Isso retirou a minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença, todo mundo teve que acreditar. Eu reconheci. O frade que salvou a minha vida. Todo mundo teve que acreditar. Depois de alguns dias, me deram licença e eu fui para casa. Eu vi um monge nas fotografias da minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para o Padre Pio que cuidasse de mim. Esses foram algumas testemunhas de pessoas que relataram ter vivido essa bilocação do Padre Pio. Bilocação refere-se ao fenômeno de estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo, e era o que o Padre Pio costumava fazer. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho do reconhecimento ao longo da história de Padre Pio. Os santos papas reconheceram a santidade e a importância do Padre Pio ao longo da história. Papa Bento XV disse: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Papa João Paulo II, no domingo de 16 de julho de 2002. Papa Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, estando sempre disponível para todos através do acolhimento, da direção espiritual e, sobretudo, da administração do sacramento da penitência. O ministério do confessionário, que constituiu uma das numerosas características que distinguem o seu apostolado, atraía mesmo quando aquele singular confessor tratava os peregrinos com severidade aparente. Eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam como sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Oxalá o seu exemplo anime os sacerdotes a realizar com alegria e assiduidade este ministério, muito importante também hoje, como desejei recordar na carta ao sacerdote, por ocasião da passada Quinta-feira Santa, 16 de julho de 2002, durante o Ângelus. Que Maria pousasse a sua mão materna sobre a tua cabeça. Esse voto dirigiu a uma filha espiritual e dirige sobre o Padre Pio a cada um de vós a proteção materna da Virgem e o São Padre Pio de Pietrina. Confiamos o caminho de santidade de toda a Igreja. Padre Pio como místico. Embora pareça estranho, o título de místico foi muito usado para diversos santos que tiveram experiências para além do que a gente pode tocar. Desde durante as orações sentir dores, adoecimentos que vêm e vão com o sentido espiritual e a ação especial de ver anjos, santos e até mesmo Jesus e Maria, por meio da manifestação do Espírito Santo. São alguns dos elementos que deram este título a São Padre Pio e a outros santos. A fé cristã vai muito além das manifestações visíveis a toda a nossa realidade terrena. Nós cremos na ação sobrenatural de Deus e também na existência dos anjos e demônios. E da mesma forma que Padre Pio, ao longo da sua vida, viu seu anjo da guarda, Jesus e Maria, o mal também se manifestou a ele, tomando formas diversas, até mesmo imitando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Mas, como Padre Pio vivia em constante oração e buscava o sacramento tanto da confissão quanto da Eucaristia, ele aprendeu a reconhecer quando o mal se manifestava e quando era Deus quem agia. Nós, cristãos católicos, usamos a palavra discernimento para a capacidade de diferenciar a voz de Deus da voz do mal e até mesmo das nossas vontades humanas. E esse discernimento é uma graça que precisamos buscar. Ela é um dom que recebemos do Espírito Santo e já falamos sobre isso no episódio sobre os dons do Espírito Santo, episódio de número 107 até o episódio 113.
E o discernimento vem da intimidade, e da mesma forma como a gente aprende a reconhecer a voz dos nossos amigos e parentes mais próximos por causa do tempo de convivência juntos, nós aprendemos a reconhecer a voz de Deus pelo tempo de convivência que temos junto a Ele. Por isso, é tão importante rezar todos os dias, ler e meditar a palavra de Deus, que é a Bíblia, e participar dos sacramentos, que são os batismo, a confissão, a comunhão e a crisma. Ir à missa sempre que possível e ao menos aos domingos, comungar a Eucaristia ao menos à Páscoa. Mas para isso você precisa ter feito a catequese antes de ter recebido o sacramento da primeira comunhão e depois de ter sido batizado na Igreja Católica. Se confessar com o padre sempre que precisar ou no mínimo uma vez ao ano. Na Páscoa. Quando recebemos o sacramento, Deus nos dá de uma forma especial a sua força para vencermos o mal. Com isso, damos uma pequena pausa para avaliação pessoal. Você já foi batizado na Igreja Católica? Você já recebeu o sacramento da confissão? Você já fez catequese? Você fez a primeira comunhão? Você recebeu o sacramento da crisma? Para você receber a força especial de Deus para conseguir vencer o mal e reconhecer a voz de Deus. Caso falte alguma coisa na sua vida, procure a paróquia mais próxima de você e procure o padre para te ajudar. São Padre Pio, desde criancinha, tentava participar da missa todos os dias, além de rezar todos os dias também. Assim, ele aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Padre Pio também se confessava com outro padre sempre que precisava. O sofrimento que purifica. Padre Pio, desde a infância dele, ele vivia muito doente. Ele tinha a tuberculose, né? E que diversas vezes ele foi diagnosticado com estágio terminal mesmo. E que era para ter morrido, mas não morreu. E acontecia que diversas vezes esse diagnóstico voltava e depois desaparecia. E voltava e desaparecia, voltava e desaparecia. E aí, desde a infância, né, ele sofria. Mas, com o passar dos anos, ele pedia para Deus a cura da sua enfermidade. Mas acontecia que o próprio Deus negava, porque aquilo tudo fazia parte do plano de amor de Deus para Padre Pio. Lembrando que o sofrimento, Deus também manda, né? Mas não no sentido de nos matar, mas no sentido de nos santificar. Um padre é chamado a ser um outro Cristo, certo? Como sacerdote, ele se une a Jesus no sacrifício da paixão e cruz pela humanidade toda. Em cada missa celebrada, o padre se coloca unido a Jesus para doar a própria vida por todas as pessoas do mundo inteiro. Padre Pio, ele, além da tuberculose, voltava sempre, ele era atormentado em meio às suas orações por visões e ataques de Satanás. E ele sofria muito e ofertava o seu sofrimento a Jesus Cristo pelas almas de todos os pecadores. E aí entra essa questão interessante sobre a questão do sacerdócio e essa missão de unir o sofrimento à cruz de Cristo. E assim, em todas as suas dificuldades, Padre Pio permanecia fiel a Deus, assim como Jó, que mesmo sendo tocado por Satanás e tendo perdido todos os seus bens, amigos, família, ele permaneceu fiel a Deus e foi recompensado. E aí Padre Pio, ele foi recompensado com a graça da santidade e do céu. E ainda hoje, seus feitos são lembrados e Deus opera milagres por sua intercessão junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, desde os 10 anos de idade, aproximadamente, quando ele decidiu ser frade, capuchinho, ou seja, da Ordem de São Francisco de Assis, e
ele queria ser da Ordem dos Frades com barba, né? Até entrar o convento, o pequeno Francesco foi atacado pelos colegas, amigos, tanto da escola quanto dentro da igreja, tendo 2 momentos da sua história, né, antes de entrar no convento, que a gente pode destacar. Um primeiro foi quando ele estava na escola, quando ele tinha decidido ser frade. Ele vivia numa cidade, numa região muito simplesinha, onde eles mais dedicavam a trabalhar do que propriamente aos estudos. E aí, para entrar no convento, era exigido o estudo. E aí, Padre Pio foi, com a ajuda dos pais, correu atrás dos estudos. E aí chegou num certo ponto que primeiro ele começou a estudar com os professores particulares, depois passou para estudar numa escola, de certa forma, né? Com mais alunos, mais colegas. E aí, nesse momento, na escola, com os colegas já sabendo seu desejo de ser frade, né, e padre, eles armaram uma brincadeira de mau gosto, em que forjaram uma carta que Padre Pio teria, entre aspas, escrito, de namoro para uma menina da turma, como se os dois já estivessem namorando já às escondidas. E aí, conforme o costume da época, questão cultural, o namoro nessa idade, e ainda na forma escondida, era um abuso moral e condenável, praticamente um crime, né? E nesse sentido, como o Padre Pio, né, na época, ele já estava com essa decisão de ser frade, o peso foi ainda pior, né, maior. Porque uma pessoa que buscava sempre viver de oração frequente, que as pessoas viam que agia muito firme na igreja, né, aquilo que hoje em dia o pessoal chama de beato, né, beato de igreja, rato de igreja, por aí vai. Nesse sentido, era algo horrível, absurdo. E aí o professor, ele acreditou na carta e puniu o Francesco. E mesmo com o Francesco tentando provar sua inocência, ele foi humilhado e depois de muito tempo, os colegas assumiram a culpa. E mesmo assim, aquilo deixou uma ferida tão grande no Padre Pio, que depois de mais velho, quando ele contou essa história, né, para as pessoas, se eu não me engano era até para o confessor dele, ele contava aquilo sentindo muita dor, né? E isso tá lá no livro, em uma das suas biografias. O outro episódio, né, que aconteceu era quando ele já tinha concluído os estudos mínimos exigidos para entrar no convento, na ordem franciscana, e ele já tinha a idade já. E aí, nesse período, né, toda a cidade já sabia que o Francesco queria ser frade e queria, né, ser padre. E aí ele, desde pequeno, ele sempre ajudava na igreja. E aí chegou um certo momento em que, com 15 anos, ele recebeu a investidura especial para ajudar no altar. Ele, junto com outro colega dele. É o que hoje a gente chama meio que de cerimoniário, né? Acólito, né? E aí o que aconteceu? A vocação religiosa era muito prestigiada na terra de Padre Pio. Era como se fosse uma pessoa, fosse um ator famoso, conseguisse passar tipo numa faculdade muito difícil e tal. Ter a vocação era algo muito, muito importante e muito bem visto. E nisso atraiu inveja do amigo de Padre Pio que estava servindo junto com ele no altar, que tinha a mesma idade também. E aí a inveja chegou a tal ponto que o amigo forjou
um boato maldoso de que Francesco namorava escondido, enquanto ele dizia que ia ser frade. E como Francesco ia todos os dias à missa da manhã, e ele sempre chegava bem mais cedo, mais ou menos tipo umas 5 horas da manhã, ele ficava na porta da igreja, à frente da igreja, a igreja fechada, e ficava rezando lá, né? Ele queria entrar para rezar mais cedo, antes da missa. Enquanto estava fechado, ele ficava esperando. E aí, nisso, uma família que morava de frente à igreja ali, chamava sempre o Padre Pio para entrar, para tomar café dentro da casa com eles. E essa família tinha uma menina, que era mais ou menos da idade de Padre Pio, naquela época. E aí, como Francesco aceitava muitas vezes, o boato tomou uma grande força, que chegou no ponto que até o pároco acreditou e expulsou ele dos serviços do altar. E enquanto isso acontecia, a família do Francesco, ele estava procurando todo o esquema, né, tudo direitinho para poder dar entrada lá no convento com os documentos. Só que aconteceu que faltou vagas naquele ano. E por falta das vagas, Francesco não ia poder entrar naquela ordem. E Francesco não queria entrar em outra ordem. Ele queria na ordem dos frades capuchinhos de barba. E aí eles aguardaram uma outra solução. Depois de um tempo, o amigo do que forjou a história do namoro voltou atrás e desmentiu tudo. O pároco chegou ao ponto de pedir perdão para o Francesco e, como forma de reparação, ele deu ajuda para todos os preparativos e até a recomendação para conseguir ajudar o Francesco a entrar no convento. E aí aconteceu que em 6 de janeiro de 1903, o Francesco entrou como noviço na Ordem Menor dos Frades Capuchinhos. Padre Pio, né? Ele sofreu muito na sua vida, mas aceitava todo o sofrimento que Deus permitia e não buscava situações que lhe fizessem aumentar o sofrimento. Ele só aceitava, não aumentava, ao ponto de que Deus deu a graça mística e especial dele ter as chagas de Cristo nas mãos, nos pés. E, se eu não me engano, também apareceu no tronco dele, do lado direito do peito dele. E aí, da mesma forma como a gente conhece na história de Santa Rita de Cássia, que recebeu na testa, e São Francisco de Assis, que recebeu nas mãos. E tem outros santos e até beatos que receberam. E aí, ao longo da história, né? Quem sofria, né, com essas dores, esses sofrimentos, até mesmo das chagas, oferecia o seu sofrimento, doava o seu sofrimento pela conversão dos pecadores. E aí, sobre esse ponto, me recordo de uma passagem bíblica que está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 a 11. E eu gostaria de partilhar com vocês. Diz assim: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento, tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará.
Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, espera nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. E com essa passagem, eu concluo que quem ama a Deus pode até sofrer, mas vale a pena, porque o céu é melhor do que tudo que a gente pode viver aqui nessa terra. E este foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Compartilhe esse episódio se você gostou, curta, siga-nos nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Que bom Deus abençoe muito vocês imensamente por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Padre Pio. E você escutou este episódio e tivemos a participação dos membros da nossa equipe: Robert Silva, Paula Maísa, Laís, Beatriz, Maria Eduarda, Maria Clara e Lucas. Membros que não estão presentes nesse episódio, mas fazem parte do nosso podcast, Lavínia e Ellison. E é isso, gente. A gente se escuta no nosso próximo episódio. Lembrando que toda quinta-feira sai episódio novo. Que Deus abençoe imensamente todos vocês. A paz de Cristo.